pessoal. Inicialmente eu queria parabenizar as mulheres pelo Outubro Rosa. Realmente o Outubro Rosa já se solidificou em todo o mundo como um mês de combate ao câncer de mama, e as mulheres têm todo o nosso reconhecimento por saber reconhecer a sua própria fragilidade, por saber se reunir em grupos, por saber ter uma ação política, por se organizar socialmente, diferentemente dos homens, que se consideram indestrutíveis, que acham que não devem procurar um médico, porque para que eu vou achar alguma coisa se está tudo bem comigo, se eu não sinto nada? E, infelizmente, algumas doenças realmente a gente não sente nada mesmo. E só procurando o médico que a gente poderá descobrir precocemente, por exemplo, o câncer de próstata. Bom, mas eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre a saúde do homem de uma maneira global. Então, desde o nascimento, nós já temos alguns problemas. Por exemplo, até o primeiro ano de idade, os testículos têm que estar na bolsa testicular, ou no escroto, como a gente chama. Se o testículo estiver fora do escroto, ele poderá levar consequências futuras para o homem em relação à fertilidade. Então, pais e mães, cuidado, o testículo tem que estar na bolsa testicular ou no escroto, né, até 1 ano de idade. Bom, muito bem. O segundo probleminha que acontece é a fimose. E a fimose, ela acontece em torno de 15% das crianças. O que acontece? Por que a gente nasce com a pele grudada na cabeça? Porque elas vêm do mesmo folheto embrionário. Lá no embrião, elas nascem juntas, a cabeça e a pele. Isso faz com que essa pele proteja a uretra, né? Porque a criança fica com fralda até os 2 anos de idade, então essa fralda fica úmida, e se a gente não tivesse essa pele protegendo, a uretra iria sentir com isso. Bom, deve-se evitar a todo custo fazer massagem no pênis das crianças, porque essa pele que está grudada, ela vai se desgrudar lentamente, e aos 3 anos de idade, só 15% dos meninos têm essa pele grudada ainda, e deverão, então, tratar com o médico. Okay? Então, não se opera criança antes de 3 anos de idade, porque isso pode ser ainda uma situação normal, e também não se deve fazer massagem no pênis da criança. Bom, passando um pouquinho para a adolescência, o homem vai crescendo, vai ficando adolescente, e aí tem 2 problemas muito graves, né? As infecções sexualmente transmissíveis e a gravidez indesejada. Quando nós falamos de gravidez indesejada, todos os projetos são voltados para a menina, né? São poucos os projetos que existem para orientação dos meninos contra a gravidez indesejada. Parece que o menino não tem nada a ver com a história. É assim que a gente enxerga, né? Mas, na realidade, ele tem tanta responsabilidade quanto a menina nesse assunto. Então, o uso de preservativo é uma situação que, muitas vezes, os pais têm dificuldade em conversar com isso com seus filhos. Então, a orientação deve ser do médico, do professor, deve ser de toda a sociedade, né? Primeiro, em relação à higiene genital, porque o câncer de pênis, por exemplo, está ligado à falta de higiene, é o principal fator de risco para aparecer câncer no pênis, e câncer de pênis existe. 1.600 homens são amputados no Brasil, né? Enfim, isso é muito comum na região norte e nordeste, e aqui na região sudeste, onde nós estamos, é menos frequente. Porém, isso existe, então nós precisamos já orientar as crianças, né, desde pequena, a lavar o seu pênis, a puxar a pele para trás, né, e lavar com água e sabão. E também temos outros problemas, né? Aumenta muito o índice de infecção sexualmente transmissíveis no grupo de adolescentes, porque os homens não usam mais camisinha. Então, cuidado, né? Cuidado com isso, atenção fundamental para conversar com os seus filhos sobre esse problema, né? Principalmente na orientação. Use preservativo. Na unidade básica, tem preservativo gratuito para todo mundo. Então, deve-se evitar
as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente nessa idade. Também nessa idade de adolescente, aparece também uma outra situação que se chama varicocele. Varicocele significa varizes do cordão espermático. Igual a mulher tem a varizes nas pernas, o homem pode ter varizes do cordão, o que vai levar à infertilidade no futuro. Então, no adolescente, é fundamental também uma consulta ao médico para poder dirimir esses problemas, fazer um exame físico adequado e orientar essas crianças, né, e adolescentes para cuidarem da sua saúde. Talvez aí seja o ponto principal da nossa conversa de hoje, porque com isso a gente vai educando a criança mais facilmente nessa idade, nós vamos ter um país melhor no futuro, seguramente. E nessa faixa etária, a suscetibilidade a novas informações, enfim, é muito maior do que na idade adulta, né? E não tem tantos preconceitos já instalados e enraizados na cabeça dos homens, né? Bom, saindo um pouquinho dessa fase adolescente, vamos vivendo a experiência da vida, né? Se tornando adulto, e aos 40 anos algumas coisas acontecem. Primeiro, os hormônios masculinos podem começar a diminuir. E quando o hormônio diminui muito, pode provocar alteração da libido, do desejo sexual, apatia, indisposição, perda da massa muscular, perda da massa óssea, começa a criar barriga, né? A barriga significa adiposidade visceral, ou seja, a gordura vai se instalando entre os nossos órgãos internamente, e isso leva a alterações importantes para a saúde do homem. Como fazer para prevenir essas coisas? Vai fazer exercício físico, cuidado na alimentação, não comer carboidrato em excesso, evitar álcool, né? O álcool acaba estimulando o pâncreas a produzir mais glicemia, mais hormônios, e isso não é bom. Isso pode levar a síndrome metabólica, e síndrome metabólica está ligado também à diminuição do hormônio masculino. Ou seja, cuidado, tabagismo, álcool em excesso e vida sedentária. Além do mais, a alimentação deve ser uma alimentação saudável. O que é o saudável da alimentação? É evitar de comer carboidrato, é comer verduras, legumes, né? E grelhados, principalmente a carne deve ser grelhada e sem fritura, o que é muito melhor para a saúde. Ok? Bom, andando um pouquinho mais, também aos 40 anos de idade, a próstata começa a crescer. O que é a próstata? A próstata é uma glândula que está situada logo na saída da bexiga, e quando o canal da urina passa no meio da próstata. Quando a gente urina, se a próstata estiver grande, estiver aumentada de volume, ela vai estrangular o canal da urina. Então, começa a aparecer alterações do jato urinário, como o jato fica fino, fica fraco, tem que esperar para começar a sair urina, né? Algumas vezes, em idades mais avançadas, né, como vai aumentando, é preciso fazer força com a barriga. Isso não é normal, né? Também ficar esperando lá 1 a 2 minutos para iniciar a urina também não é normal, né? Se o jato deve ser único. Se ele for intermitente, ou seja, começa, para, também não está normal. E se começa a levantar muito à noite também, não está normal. Esse levantar à noite, acordar porque está com vontade de urinar, pode prejudicar o sono. Então, qualidade de vida diminui. Nós sabemos que durante o sono, várias reações químicas, orgânicas, hormonais acontecem no nosso organismo. E é ali, por exemplo, que a gente faz o papel da memória, nessa fase de sono REM, né? E isso pode estar alterado se o paciente fica levantando à noite para urinar. Bom, esses sintomas se referem ao aumento benigno da próstata. E tem 3 coisas que aumentam na vida do homem após os 40 anos. É o nariz, a orelha e a próstata. Então, a próstata não para de crescer.
ela vai crescer até quando a gente morrer. Ela vai continuar crescendo. Então, ela nasce pequenininha, depois ela vai aumentando de volume aos 40 anos, não é? E pode, então, prejudicar o fluxo urinário. Prejudicando o fluxo urinário, nós vamos ter alterações na bexiga, que é o que a gente não quer que aconteça, certo? Porque a bexiga é a nossa caixa d'água. Se a caixa d'água estiver errada, não estiver funcionando adequadamente, vamos ter problemas para urinar. E problemas sérios também para a saída da urina. Então, prejudicamos o fluxo da urina. O crescimento da próstata acontece isso, prejudica o fluxo da urina. A esse crescimento, nós damos o nome de hiperplasia benigna da próstata. Então, relembrando, ela começa a crescer aos 40 anos, não para de crescer, então, e pode prejudicar o fluxo urinário. A grande maioria dos homens, na idade mais avançada, vai ter problema na próstata. Nem todos terão que ser tratados. Por isso que é importante a avaliação do médico, a avaliação do homem, não o médico, após os 40 anos de idade. Bom, tem um outro probleminha na próstata que eu queria alertar aqui para vocês. Aliás, o Novembro Azul começou exatamente com essa ideia de que o câncer de próstata devesse ser o grande fator que poderia levar o homem ao médico. Então, esse movimento começou na Austrália, foi difundido logo pelo mundo inteiro. Naquela ocasião, os homens usavam bigode ou deixavam o bigode crescer, ou isso punha um bigode bigodinho, um bigodinho enfim, um bigode. Isso começou na Austrália com um grupo de amigos e logo se difundiu no mundo todo. No Brasil chegou em 2011, através do Instituto Lado a Lado pela Vida, e que logo também fez uma parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia, e hoje esse movimento é divulgado e é um movimento público, né? Muitas empresas fazem proposta de Novembro Azul, com palestras, com orientação, né? Enfim, nas unidades básicas de saúde, a USP tem realizado, junto com seus alunos, várias palestras, inclusive atendimentos aos médicos. Agora, nesse sábado, vai ser com a unidade básica do Geisel. Enfim, temos vários procedimentos que nós vamos fazer durante o Novembro Azul. Então, o câncer de próstata, o que é? É uma alteração na célula da próstata. E essa alteração, ela vai se multiplicando até aparecer o câncer de próstata. Então, a gente imagina que o câncer de próstata tem alguns sintomas, né? Muitos homens, quando perguntados, acham que é sangramento na urina, que é dor, que é obstrução urinária. Nada disso. O câncer de próstata, na sua fase inicial, não tem sintomas. Vejam bem a importância desse problema. Se o homem não for ao médico, ele não vai descobrir que tem câncer. E essa é uma ideia enraizada na nossa população de origem latina, que diz o seguinte: por que eu vou procurar um médico se eu não estou sentindo nada? Aí nasce o grande problema, porque a hora que ele começar a sentir problemas, dor óssea, sangramento pela urina, dificuldade para urinar, esse câncer já vai estar avançado. E aí perdemos a janela de oportunidades, que é curar o indivíduo. Imagina que quando o câncer é descoberto logo no início, nós temos 95% de chance de cura com o tratamento cirúrgico. E mais, 85% com a radioterapia. E mais ainda, nem todo câncer precisa ser operado. Então, os cânceres que estão numa fase muito inicial, eles podem ser simplesmente acompanhados pelo médico, que vai decidir qual vai ser o momento exato dele operar. Então, por que o homem não vai ao médico?
porque não quer descobrir, por causa da sua onipotência em achar que nada vai acontecer aí, né? É um grande erro, é um grande fato isso. E isso acontece muito no Brasil. 1 a cada 6 homens vai ter câncer de próstata na sua vida. Morrem 15 mil homens por câncer de próstata no Brasil. É exatamente igual a mulheres que morrem de câncer de mama. Então, câncer de próstata mata igual ao câncer de mama. E veja que as mulheres estão super organizadas aí. Eu já elogiei as mulheres aqui hoje, vou voltar a elogiar agora. O Outubro Rosa é um grande exemplo para nós e a gente se sente muito feliz também em poder participar do Outubro Rosa, né? Enfim, com as outras doenças que acometem as mulheres também na área urológica. Mas a importância disso vai na qualidade de vida do homem. Então, a descoberta precoce, ou a detecção precoce, como a gente prefere falar, ela é fundamental para a cura do paciente. Aí, depois que passou disso, não tem mais problema? Não. Ainda na fase avançada, surgem múltiplos tratamentos modernos, que têm poucos efeitos colaterais. Enfim, não há motivo para o homem não procurar um médico nessa fase de vida. Seja para descobrir se o hormônio, que é a testosterona, está numa fase normal, seja para descobrir que o homem, que a próstata está de tamanho normal, ou que possa ter alguma alteração na próstata que vai indicar o homem a fazer o diagnóstico, o médico a fazer o diagnóstico do câncer de próstata. E como que acontece isso? Quais os exames que precisam ser feitos para diagnosticar um câncer na próstata? É o toque retal. O toque retal é o principal exame. Demora entre 10 a 20 segundos, não mais do que isso, não fere a masculinidade de ninguém, mas existe um grande preconceito do homem em fazer o toque retal. E, infelizmente, as mulheres e seus filhos ajudam muito a quebrar esse preconceito e orientando o homem a ir até o médico. Depois do toque retal, tem um outro exame de sangue que ajuda muito, que é o PSA. PSA denomina-se antígeno prostático específico. O PSA é uma proteína, uma enzima produzida pela próstata. Só a próstata produz PSA. Mas ele não é específico para o câncer de próstata. Então, outras alterações na próstata também aumentam o PSA. Então, as inflamações aumentam o PSA, hemorragias aumentam o PSA, atrofia aumenta o PSA, né? Infecção bacteriana, viral ou imunológica aumenta o PSA. Então, quando o PSA está aumentado, é um alerta para a gente. Mas ele não serve para fazer o diagnóstico quando isolado. Ou seja, o diagnóstico de toque retal é feito inicialmente o diagnóstico do câncer de próstata é feito inicialmente pelo toque retal, seguido do PSA, e se algum deles estiver alterado, é feita então a biópsia de próstata. E hoje em dia temos um arsenal de exames muito bons, muito fantástico, que conseguimos enxergar lá dentro da próstata, que é a ressonância magnética multiparamétrica da próstata, que é utilizada quando o médico tem alguma dúvida sobre se existem alterações ou não. Depois tem o tratamento do câncer de próstata, que é onde há a cura do paciente. Felizmente, aqui em Bauru nós temos o robô, a cirurgia robótica diminui muito as chances de efeitos colaterais com em seus pacientes. Ela diminui a chance do homem ficar impotente após a cirurgia, mudando de 30% para 18%. Diminui a chance de ficar incontinente após a cirurgia, mudando de 0,5% pela metade, 0,2% dos homens só podem ficar incontinentes. Ou seja, o avanço da tecnologia, o avanço de novas drogas, trouxe um arsenal muito grande para minimizar
o paciente, o tratamento do paciente, né? Fazendo com que nós conseguimos fazer hoje são técnicas minimamente invasivas. Infelizmente, isso não está disposto para toda a população, mas isso é uma questão de tempo, porque provavelmente nós vamos ter esse método cirúrgico espalhado no mundo todo e cada vez com mais possibilidade de acesso à grande parte da população. Enfim, eu queria finalizar por aqui dizendo que se você gosta de você mesmo, homem, procure o médico. E se você gosta da sua família, é preciso que você goste de você antes disso. A outra lembrete que eu queria deixar é para as mulheres e os filhos. Porque nós sabemos que o homem só vai ao médico mesmo por uma pressão do grupo familiar. E a principal disso é a esposa e os filhos. É aqueles que põem a faca no peito e falam, vá ao médico. E aí eles podem vir. Então, esse breve comentário é dizer que nós temos várias possibilidades de tratar todos os nossos agravos, mas isso depende do conhecimento de que essa realidade existe. Nós somos frágeis, como qualquer outro ser humano. Então, nós devemos cuidar da nossa saúde. Cuide-se, procure o médico. Muito obrigado.